E aí, pessoal, tudo bem? Pessoal da Osteopatia São Paulo, os nossos clientes, os nossos pacientes. A gente vai conversar um pouquinho hoje, né, com o Hernan. Só apresentando um pouquinho ele vai se apresentar, né? Então, o Hernan, ele é psicólogo, ele é monge, ele tem muita experiência clínica em relação às questões de dor, né? Ele trabalha muito com a meditação, principalmente com pacientes que têm dor crônica. E a gente vai bater um papinho aí para poder ajudar os nossos pacientes, né? E as pessoas que sofrem com dores e que a gente pode compartilhar o nosso conhecimento para que essas pessoas elas possam cada vez ficar melhor e conviver sem dor, tá? Deixa eu chamar o Hernan aqui. Ah, tá. Então deixa eu já chamar ele. Deixa eu ver como é que eu faço aqui. Ótimo. Deixa eu já adicionar. Deixa eu tô. O Hernan ele já vai bater um papo com a gente. E aí, Hernan, tudo bem? Boa noite. Olá, tudo jóia? Tudo bem? Esse frio aí, hein? Pois é, rapaz, pois é. Frio de Vamos São Paulo. sobreviver a mais essa, né? É isso aí. Então, eu tava comentando aqui com os nossos ouvintes, apresentando você um pouquinho, né? E eu queria que você mesmo pudesse ter as honras aí de nos apresentar, porque você tem muito mais coisas para falar do que essa breve apresentaçãozinha. Então, seja bem-vindo aí e fique à vontade, por favor. Muito obrigado, muito boa noite a todas as pessoas que estão aqui conosco. Obrigado pelo convite, Wesley. Bom, eu sou Hernan Vilar, eu sou psicólogo clínico, eu sou monge budista da Ordem Otani. E eu tenho uma experiência de prática clínica em alguns hospitais aqui da região do ABC, onde eu trabalho, e nesses hospitais a gente utiliza algumas técnicas meditativas, em especial com pacientes que sofrem de dor crônica. Então, a gente está aqui exatamente para a gente poder falar um pouco dessa experiência, falar um pouco sobre esse trabalho e dividir o conhecimento com o seu público e com todas as pessoas que estão aqui nos ouvindo, né? Legal, muito bom. Para a gente começar, Hernan, o qual que é o benefício, né? O que é, na verdade, primeiro, que é a meditação, e o segundo, o que ela pode beneficiar as pessoas que a gente não vai comentar ainda da dor crônica, mas se você fizer a prática da meditação, o que isso pode beneficiar as pessoas? Legal, legal. Essa é uma pergunta extremamente importante, porque quando a meditação vem para o Ocidente, ela vem via Califórnia, ela vem via Oriente, Havaí, Estados Unidos, né? E ela chega ali nos Estados Unidos muito com um viés de uma meditação que a gente chama de Vipassana, né? Então tem basicamente ali alguns tipos de meditação, né? Entre elas aquela que a gente chama de Shamatha e tem uma outra que a gente chama de Vipassana, né? Quando isso chega lá nos Estados Unidos, ali por volta dos anos 60, o que a gente tinha ali, né? Aquele movimento de contracultura, né? O pessoal buscando questões alternativas, e aí a meditação ela entra como uma dessas técnicas alternativas de estados alterados de consciência. E aí um pesquisador nos anos 70, que é um médico chamado John Kabat-Zinn, no departamento de medicina da Universidade de Massachusetts, começa a estudar cientificamente a meditação. E ele propõe ali um trabalho para que haja uma clínica para redução do estresse, para redução da ansiedade. Então,
a técnica de meditação terapêutica, né? A técnica de meditação científica que vem se desenvolvendo ao longo dos anos, né? Desde os anos 70 para cá, ela tem esse objetivo, esse foco de trabalhar um momento de paz interior, de reduzido estresse, reduzida ansiedade e aí ao longo dos últimos anos a meditação ela vem sendo estudada de forma muito intensa, né? Um dos trabalhos mais legais que a gente pode falar assim de um estudo científico da meditação é feito nos Estados Unidos pelo The Shamatha Project, né? Shamatha International, que tem um neurocientista que usa aquilo que a gente tem de mais moderno de tecnologia, de tomografia, de ressonância magnética, para a gente entender o que é que se passa na mente da pessoa que medita. Então, o que a gente pode dizer é assim, a meditação, ela é um exercício da atenção. E existem mais de 200 tipos de meditação. Então, aquela meditação onde a gente coloca a atenção na nossa respiração, que é a tradicional mindfulness, que é a meditação que as pessoas mais conhecem, ela é um desses 200 tipos de meditação. Legal. Tecnicamente, para cada um dos órgãos do sentido, eu tenho dezenas de tipos de meditação. O que isso quer dizer? Que legal. Se eu ficar ouvindo uma queda d'água, se eu ficar ouvindo uma cachoeira, prestando atenção nisso por um determinado período de tempo, eu estou meditando. Se eu ficar olhando uma vela queimando, né, ou um incenso, por exemplo, eu estou olhando um incenso queimando e sentindo aquele cheiro, eu estou usando 2 sentidos, né, visão, olfato. Então, eu tenho as meditações que estão ligadas aos órgãos sensoriais. Então, eu tenho, tecnicamente, meditações que estão com o objeto fora de mim, e eu tenho meditações que o objeto é interior a mim. Então, se eu ficar prestando atenção na minha frequência cardíaca, se eu ficar prestando atenção na minha frequência respiratória, eu vou estar meditando. Fora isso, eu também tenho outros tipos de meditação, mas essas não são cientificamente utilizadas, né? Então, mas fundamentalmente o que a gente tem nos últimos 5 anos, mais de 2.000 trabalhos científicos foram publicados com o título de Mindfulness. Então, talvez essa tenha sido uma das técnicas que nos últimos 5 anos mais tenha gerado conhecimento científico a respeito da utilização dessa técnica em muitas áreas, incluindo a área de tratamento da dor crônica, né? Ah, legal. Olha, isso é muito interessante, né? Porque normalmente quando a gente vai meditar, a gente não, ou vai buscar lá na internet ou algum informativo, não se sabe, pelo menos eu aqui, né, que existe tantos tipos de meditações, né? E É que cada verdade. meditação ela está relacionada a um órgão, a um sentido e o que você vem buscando. Então essa Exato. informação ela é bem importante aí que você deu, viu? É verdade. E aí tem uma coisa muito interessante que precisa ser dita e que é a base fundamental daquilo que a gente vai falar hoje aqui quando a gente fala de dor crônica, né? Meditar é um exercício da atenção. Então, eu sustento a minha atenção durante um período de tempo em um objeto, né, que pode ser a minha respiração, e a minha atenção se transforma em concentração. Essa transformação é onde está a grande mágica da meditação, né? Então, eu começo a me concentrar e aí, portanto, eu entro em um estado de tranquilidade, de relaxamento, de paz interior, mas não é aí que a gente trata a dor crônica. Para a gente tratar a dor crônica, a gente tem que entrar num estado alterado de consciência ainda mais profundo, que é o que a gente vai falar daqui a pouco. Ah, legal. E normalmente as dores crônicas que você vem observando aí, quais são, primeiro, antes da gente falar, né, da relação da meditação com a dor crônica, quais são as principais dores que você observa aí que tem bons resultados com a meditação?
Essa é uma pergunta fantástica, né? Porque muitas vezes a gente acaba percebendo que as pessoas vendem a meditação assim como uma pílula mágica, né? Funciona para tudo, funciona em todas as circunstâncias, e a coisa não é bem assim, né? É, quando a gente fala que a meditação ela é um exercício da atenção, a gente começa aqui a ter um critério de exclusão, né? Quer dizer, não vai funcionar para todas as pessoas, né? Então, pacientes que têm dor crônica normalmente acabam tendo um certo nível de depressão ou acabam tendo um comprometimento da atenção, ou seja, eles ficam tão ligados, tão focados, com a atenção tão dirigida aos seus processos de dor, que eles têm dificuldade de dirigir essa atenção para um outro objeto. Então, pacientes que têm algum transtorno da atenção ou pacientes que tenham algum tipo de depressão, portanto, não conseguem fazer a técnica de meditação. Então, é importante que a gente entenda, antes da gente falar ainda dos tipos de patologia ou do tipo de dor em que a meditação ela pode ser utilizada, a gente tem que entender que talvez alguns pacientes não sejam elegíveis para utilizar a técnica, né? Então, essa talvez seja uma primeira questão da gente desmistificar a meditação como uma técnica que vai funcionar e que vai trazer benefício para todo mundo, né? Ah, legal. Porque assim, a gente tem que saber também, eu acho que o mais importante é a gente saber a hora certa de usar a ferramenta, né? Exatamente. Porque senão é uma coisa que eu falo com os meus pacientes, por exemplo, quando ele fala que alguma terapia específica não deu certo, né? Inclusive a própria osteopatia. Então, Uhum. primeiro a gente tem que ver se essa ferramenta ela foi utilizada no momento certo Sim, e se o paciente está disposto naquele momento em realizar aquela ferramenta também, né? exatamente, exatamente. Então, quando isso que você está dizendo dentro da sua prática clínica é absolutamente fundamental para que a gente alcance resultados significativos e que não vão frustrar o paciente, porque às vezes o paciente que tem dor, se você virar para ele e falar que no alto da montanha lá do Himalaia tem uma flor azul que passa a dor, ele vai correr atrás disso, porque é absolutamente desesperador você viver com a dor, né? A dor, talvez, de todas as patologias, não é? Ela seja mais incapacitante, porque ela altera o seu humor, ela tira a sua função psicossocial, ela te deprime, ela é incapacitante de certa forma. Então, a gente tem que tomar cuidado porque às vezes as pessoas vêm procurar os nossos serviços e elas vêm dispostas a encontrar a pílula que vai resolver todos os problemas. E a gente não pode fazer isso, a gente não pode dizer que vai funcionar para todo mundo. Então, olha só, vou te dar um exemplo de como a gente tem que tomar cuidado. Imagina um paciente que tenha dor lombar, ou dor pélvica, ou tenha uma dor anal, genital, períneo, por exemplo, né? Uhum. Uma das técnicas de meditação exige que a pessoa fique sentada com a coluna ereta, não é? E um paciente que tenha dor lombar crônica já não vai conseguir ficar naquela posição. Então, a gente tem que tomar o cuidado de talvez indicar para esse paciente uma técnica onde ele pode meditar caminhando, meditar de pé, ou então, por exemplo, um paciente que tenha dor em membros inferiores não vai se adaptar a uma meditação onde ele tenha que caminhar ou ele tenha que ficar de pé. Então, a gente tem que combinar o tipo de técnica e qual é o estado alterado de consciência que a gente precisa alcançar com esse paciente para a gente ter o melhor benefício para ele. Isso é muito importante o que você falou, né? Porque às vezes a gente está buscando
uma ferramenta que ela é maravilhosa, porém ela não é utilizada da forma correta, né? Exato, exatamente. E se você pegar a literatura específica, a literatura científica que trata de mindfulness, né, muitas vezes essas questões que deveriam ser abordadas na anamnese, né, ou seja, você entender no detalhe o que está acontecendo com aquela pessoa, como que é esse processo de dor, né, aonde que aonde ele apresenta momentos de piora, momentos de melhora, e você levar em consideração de que a dor precisa ser abordada desde um ponto de vista multidisciplinar, não é? Então, não é só uma questão do psicólogo, do físio, mas é uma questão de todos nós, né? Ou seja, todos nós sermos capazes de entender que a dor é um processo multifatorial e é subjetivo. Ou seja, quando a pessoa fala que está doendo, né, e ela manifesta, claro que eu tenho como perceber fácil dor, eu tenho como entender outros mecanismos ligados à dor, né? Então, às vezes a dor muito intensa ela provoca alterações, sudorese, né, tremores, né? Eu tenho como ter outras formas de ter uma escala de mensurar os processos de dor, mas normalmente dor é uma coisa subjetiva, né? Até porque, assim, tem pacientes que têm limiar muito pequeno, né, de dor. E tem outros que se fosse em outro, né, já estaria morrendo. Exatamente. E tem pessoas que conseguem sustentar melhor isso, né? Então fica Sim. muito esse gapzinho, ele vai bem. A gente tem que tomar bastante cuidado com isso, né? Para não extrapolar e saber o momento correto aí de estar utilizando a ferramenta. Exatamente. Olha, Wesley, até para que a gente possa conversar, eu vejo que tem várias pessoas aí que estão entrando e estão nos assistindo, né? As pessoas que quiserem fazer alguma pergunta, né? Que queiram aí interagir, por favor, fiquem à vontade de participar desse bate-papo com a gente, viu? É isso aí, a Marlene, o pessoal aqui, a Mirella, o irmão dela, tem muita gente que medita, né? E é importante para a gente saber a hora certa e agora, em específico, quando você tem dor, né? Porque existem outros tipos de meditações para outras finalidades, mas agora para a questão da dor crônica, né? Como que você aborda essa meditação com a dor crônica, Hernan? A gente Tá. já começar a falar, entrar nesse assunto. Legal. Então, assim, o que acontece, né? Quando a gente está vigil, né? Tipo, nós dois aqui, a gente está conversando, a gente está pensando, né? Tem várias coisas que estão acontecendo que a gente precisa coordenar aqui ao mesmo tempo. O nosso cérebro, ele está operando em uma frequência superior a 15 Hz. Legal? Essa frequência, ela pode chegar a 75 Hz. Então, se eu tiver, imagina, dirigindo um carro na estrada em alta velocidade, tendo que prestar atenção em outros veículos, em tudo que está acontecendo ao meu redor, o meu nível de atividade cerebral vai ficar super alto, né? Sim, Então, quando a gente está assim, a gente está operando em uma frequência superior a 15 Hz. Quando eu começo a meditar, quando eu começo a prestar atenção na minha respiração, eu começo a fazer uso do processo meditativo, a minha frequência ela começa a cair. E ela chega em um primeiro momento, quando a atenção se transforma em concentração, eu vou ter uma diminuição de 15 para algo próximo a 12, 10 Hz. Então, nesse momento, a atenção se transforma em concentração. Nesse momento, existem algumas áreas muito específicas do cérebro que começam a ser estimuladas. E aí é que começa a ficar interessante a situação, porque dentro dessas áreas, a minha percepção da realidade começa a mudar. Eu começo
a perceber a realidade de uma forma diferente. Se eu continuar sustentando a minha atenção ao longo do tempo, ela se transforma em concentração. Se eu continuar sustentando a concentração ao longo do tempo, a gente vai chegar numa diminuição dessa frequência cerebral que vai estar próxima do limiar da consciência, ou seja, 8, 7 Hz. 6 Hz, uma pessoa está dormindo, ela não está mais acordada, certo? Aham. Mas com 8 Hz acontece uma coisa muito legal. A concentração se transforma em distração. A distração é uma hiperconcentração. É quando o corpo começa a se preparar para dormir. E aí Ah, acontece uma coisa muito legal. Ele começa a desligar. Então, a gente desliga, começa a desligar o corpo antes da gente dormir. Senão, a gente não consegue dormir. Isso acontece com pessoas que às vezes ficam muito agitadas antes de dormir e aí não consegue entrar no sono, né? Então, quando a gente entra em distração, ali na casa de 8, 7 Hz, a minha senso-percepção se altera. E eu tenho uma diminuição da senso-percepção. Eu percebo 40% menos. Eu sinto 40% menos. Eu ouço 40% menos. É por isso que o pernilongo me pica e eu só vou perceber isso depois. Eu não sinto a picada na hora, porque eu estou percebendo 40% menos. Esse é o momento em que a gente vai trabalhar a dor crônica. Nesse momento que eu estou percebendo 40% menos a dor. Então, legal. a meditação ela tem exatamente esse objetivo: provocar um estado alterado da consciência através do uso da atenção, transformando a atenção em concentração e a concentração em distração. O meu corpo entra num estado pré-sono, né? Ou seja, eu estou consciente, mas eu estou percebendo, eu estou sentindo 40% menos. E é isso que traz um benefício para aquele paciente que sofre de dor crônica. Ah, entendi. Espero E que eu não as, tenha sido técnico demais, porque que as pessoas possam estar conseguindo acompanhar o pensamento de uma maneira didática. se alguém tiver dúvida aí, por favor, faça as perguntas aí, fique tranquilo. É engraçado que você falou assim, né, que a palavra distração, você pensa que você está distraído, né? E na Ao verdade é contrário, você uma está hiper concentrado. hiperconcentrado, né? Exatamente, exatamente. Nós temos dois tipos de atenção, na verdade, né? Você tem uma atenção que se chama atenção espontânea. E essa atenção espontânea, ela cria uma percepção da realidade, né? Então, tem um ruído, eu presto atenção espontaneamente, né? E isso vai me dando a sensação de que está tudo bem, ou de que não está tudo bem, ou que eu preciso fazer alguma coisa. Então, eu tenho uma atenção que está ali espontaneamente me dando inputs, me dando informação daquilo que está acontecendo no meu entorno. Essa atenção, ela é ruim, porque quando eu estou meditando, eu escuto um som, escuto um barulho e isso me distrai. E aí é ruim essa atenção. A atenção voluntária, que é quando eu voluntariamente sustento a minha atenção em um objeto, essa sim faz o benefício, né, de transformar a atenção em concentração e a concentração nesse estado alterado que se chama distração. Entendi. Isso, quando você entra nesse estado, até inclusive para quem sofre com dores, né? Principalmente a dor crônica que a gente está comentando, isso tem alguma coisa a ver, por exemplo, quando a gente vai falar da física quântica, que é você poder ter novas possibilidades quando você se concentra bem e você acha essas novas alternativas? Que, por exemplo, vou falar sobre a dor, né? Então, o paciente tem dor crônica na lombar. E às vezes ele já foi avisado, por exemplo, da ergonomia dele que está errada, só que ele ainda não percebeu, ele não se concentrou nisso. E quando ele usa essa meditação para dor crônica, por exemplo, do lombar, que você recomenda,
Será que isso pode ser uma das alternativas que faça ele ter esse novo nível de consciência e perceber e ficar mais concentrado em outras situações que ele, por exemplo, ele sabe que existe, porém ele não teve a capacidade ainda por exemplo, pegar aquela informação? Excelente pergunta de novo, Wesley. Olha só, uma coisa é a dor, outra coisa é o como eu me relaciono com a dor. Então, aqui a gente tem uma vertente, a gente tem uma técnica aqui. Então, eu percebo a dor, se eu coloco a minha atenção na dor, eu vou viver a dor, eu vou viver a experiência da dor, eu vou perceber as nuances da dor, eu vou criar a memória da dor. Então, eu tenho que tomar cuidado com a minha atenção, porque aonde eu colocar a minha atenção, eu vou viver aquela experiência. E normalmente as pessoas que trabalham os processos de dor crônica, as pessoas que estão inseridas dentro do processo de dor crônica, elas colocam a atenção na dor e aí começam a viver a dor. Elas são capazes de descrever nuances da dor que normalmente as pessoas não seriam capazes. Né? Se ela é uma dor Entendi. que tem agulhadas, se ela é uma dor contínua, se ela é uma dor latejante, pulsante. Então, quando você coloca a atenção na dor, você vive a experiência da dor. E isso é muito complicado. Então, uma possibilidade que a gente tem aqui é entender, olha, legal, eu tenho dor, eu estou convivendo com a dor. Agora, como que eu vou conviver com a dor? Então, a técnica meditativa aqui, ela serve como um desvio da atenção. Ao invés de eu colocar a atenção na dor, eu vou colocar a atenção na minha respiração, eu vou colocar a atenção em um outro objeto. Lembra que eu falei, são mais Aham. 18 tipos de meditação. Então, eu posso colocar a atenção em um outro objeto, caso eu não me sinta bem colocando a atenção na minha respiração. Então, imagina um paciente de POC, por exemplo, você vai virar para ele e falar assim, coloca atenção na sua respiração. Ruim, né? Experiência ruim para ele, né? Então, isso seria uma abordagem. Uma outra abordagem é você reganhar uma percepção do que está acontecendo com você. E aí, e isso é um campo muito novo. É um campo onde a gente tem muito mais perguntas cientificamente do que a gente tem respostas. Como é que a meditação é capaz de ampliar a minha percepção corpórea, a minha percepção física, e atenuar a percepção que eu tenho da dor? Então, a gente está falando aqui da vanguarda da ciência, são coisas que estão sendo estudadas nesse momento e que Aham. talvez a gente ainda não tenha tantas respostas científicas quanto a gente gostaria. Então, a gente sabe que a meditação ela vai melhorar a qualidade de vida da pessoa, ela vai melhorar a percepção da dor, ela vai melhorar a atenção da pessoa para que a pessoa não fique ali vivendo aquela experiência da dor de uma forma negativa, né? Agora, exatamente quais são as partes do cérebro que ficam envolvidas no processo, isso tudo ainda está sendo bastante estudado. Legal. Na sua prática clínica, quais são as mensurações que você consegue perceber que a meditação ela consegue ajudar o paciente? Por exemplo, a diminuição da percepção da dor. Pacientes que tiveram, sei lá, DPOC conseguiu ter um fluxo, um fluxo maior. Quais são mais ou menos algumas coisas que a gente já pode falar para o ouvinte aqui, que o quanto isso é benéfico e a gente consegue mensurar isso e ter pacientes assim que sofrem com isso pode realmente se beneficiar com essa terapia. Muito bem. A gente tem uma escala de dor, né? E a gente tem, na verdade, a gente tem alguns mecanismos de mensuração de como
o paciente experimentava a dor antes de começar o processo e Aham, como isso e como ele experimenta o processo de dor depois. A gente tem que tomar assim uma série de cuidados. Por quê? Porque normalmente a pessoa que está em tratamento para dor crônica, ela está em acompanhamento médico. E às vezes a gente está fazendo uma mensuração, fazendo o controle das variáveis para uma pesquisa científica séria a respeito dos benefícios da meditação, né? E a pessoa, o médico, por exemplo, troca de medicação da pessoa no meio do tratamento. E a gente, às vezes, não percebendo isso, acaba prejudicando a pesquisa ou criando um viés na pesquisa que tira um pouco da seriedade do trabalho científico, né? aham, Eu estou te dizendo isso porque, em especial, tem alguns pacientes em pesquisas científicas que muitas vezes mudam a alimentação. Eles por exemplo, no trajeto entre sair de casa e ir até a clínica, isso já faz com que o processo de dor possa piorar. Ou seja, pessoas que têm mobilidade aham. restrita por conta dos processos de dor. Então, a gente precisa, na verdade, dizer para as pessoas o seguinte: os dados científicos eles são muito claros. A gente tem que entender, em primeiro lugar, nós temos dor. Qual é a intensidade da dor? Como é que a gente está lidando para mensurar exatamente essa intensidade? O tipo de dor, né? A localização, né? Quando a gente fala de uma visão multifatorial, multidisciplinar, né? Como que os vários profissionais que estão atendendo essa pessoa estão trocando as informações para que a gente possa ter essas nuances, né? Porque mudou a medicação, o deslocamento, o tipo de terapia que tá sendo feita. Então, me parece assim que os estudos mostram que a gente tem uma melhora da qualidade de vida, a gente tem uma melhora da percepção da dor, né? Esses estudos trazem escalas, isso tudo é mensurado, e a gente tem benefícios. A gente só tem que tomar muito cuidado que quando a gente faz ciência, a gente não pode relevar processos que às vezes quando você faz uma meditação no yoga, é uma meditação para você ter um momento de tranquilidade, etc. e tal, é, às vezes você desconsidera essas coisas. Mas quando a gente está fazendo ciência, quando a gente está buscando um tratamento sério, a gente tem que tomar o cuidado de ter uma escala que vá de fato mensurar o como é que o paciente experimentava a dor no início do tratamento, quando ele começa, e depois no final, né? Aham. Para que a gente até entenda se a abordagem precisa sofrer algum tipo de ajuste, né? Se outros fatores que a gente não estava levando em consideração é, eventualmente podem ter interferido durante esse processo, né? Ah, entendi. E tem algum para a gente falar aqui agora pro nosso ouvinte, assim, tem alguma coisa, tem alguma técnica específica ou pelo menos sugerir alguma coisa que não vai fazer mal para ele, né? Que caso ele sinta dor, tem alguma coisa que ele pode fazer? Por exemplo, olha, se caso você começar a sentir dor, vou dar um exemplo. Caso você possa ficar sentado, você possa fazer alguma coisa. Se você não pode, tente ficar deitado e fazer outra coisa. E, sei lá, se você está com dor só parado e não dói no movimento, pode ser que andando você possa exercitar de uma outra forma. Tem alguma dica que você tem para poder passar para a gente aí? Sim, a primeira coisa, tem uma meditação muito legal e que tá bastante difundida no Google, no YouTube, né? E você pode fazer uso dela, que se chama Body Scan.
Então, que é o escaneamento corporal. Então, nessa meditação, a gente normalmente parte dela para a gente ter uma percepção do nosso corpo. E de olhos fechados, você vai tomar algumas inspirações, expira, faz uma respiração bem alongada, bem curta, inspirando bem devagar, soltando o ar bem devagar, de olhos fechados. E aí você começa no cabelo e vai percebendo cada parte do crânio, a testa, a nuca, as orelhas, né, os olhos, você vai percebendo e você vai fazer isso até chegar no dedão do pé. Então, e depois você sobe. E ali você vai começar a perceber pequenos pontos de tensão, pequenos pontos de dor, né, alguns desconfortos, e essa percepção vai começar a criar uma imagem de uma nova percepção do corpo, que às vezes você não tem se você não faz esse processo. Uma vez que você tenha feito o body scan, né, e você faz o body scan ali, normalmente o processo todo de você perceber cada detalhe do seu corpo, né, os ombros, né, antebraço, as mãos, né, você vai relaxando, você vai descontraindo, vai soltando a musculatura e, e aí depois você simplesmente para e percebe o que está acontecendo com a sua atenção. Lembra sempre, meditar é um exercício da atenção, é o que você faz com a sua atenção. E começa a perceber o que a dor faz com a sua atenção. Se a dor chama a sua atenção e aí você fica ali vivendo aquela experiência, sentindo aquele sofrimento, né? E aí você pega e começa a colocar a atenção na sua respiração. Então, a partir dali você entra em um outro momento da meditação, que é mindfulness propriamente, e você começa de olhos fechados a inspirar bem devagar, expirar, sentindo todo o percurso do ar, o ar entrando pelas narinas, passando pela cavidade nasal, descendo para os pulmões, um movimento de expansão, contração do tórax, todas as sensações, todas as emoções, os pensamentos que ficam envolvidos dentro desse processo, né? E você percebe que ali a atenção sustentada ao longo do tempo começa a se transformar em concentração e você começa a entrar. Sabe quando você está conversando com uma pessoa, né? E essa pessoa está lendo um livro, por exemplo, e daqui a pouco você fala com ela e ela não ouve você? Isso é distração. Às vezes a pessoa está assistindo televisão, por exemplo, e você vai lá e fala com a pessoa e a pessoa não responde. Ela está tão ali concentrada fazendo alguma coisa que às vezes ela não ouve. Mas não é que não ouviu porque Sim. o caso de você, é porque Isso a aí sensibilidade está alterada, né? Isso aí a gente pode dar um exemplo clássico, até uma brincadeira, né? Quando você está assistindo um jogo de futebol e Sim, a sim, esposa está falando com você, você não está, você tá em outro planeta, né, meu? é verdade. Olha só, a Brincadeiras à gente tem uma parte, assim. pergunta, Wesley. Vamos lá. Diz aqui a pessoa, qual a posição devo ficar para essa prática, né? Então, olha só, a primeira coisa é você entender com que tipo de dor que você está lidando. Porque se você estiver lidando com um paciente que tem uma dor lombar, deixar esse paciente sentado, sei lá, na mesma posição por 20, 25 minutos pode ser um sofrimento para ele. Então, ele pode fazer a prática de pé, ou pode fazer caminhando. Então, essa questão de que o zazen ele tem muito isso, né? De que você tem que ficar sentado com a coluna ereta, tem que fazer aquele balançar assim, né? Para encontrar o seu ponto central antes de você meditar. Talvez isso funcione em um outro contexto. No contexto da meditação aplicada à dor crônica,
Às vezes você pegar uma pessoa que tenha uma estrutura de pinos na coluna e virar para ela e falar assim, bom, faça um pêndulo, né? Pode ser uma coisa que vá até complicar ainda mais a dor dela, né? Então, a posição ela precisa estar ligada ao tipo de dor que você vai estar tratando. Ela tá. Ela que comentou sobre a dor, ela tá falando que tem dor específica no tórax. Certo, certo. Então veja só, quando você medita, né, a única coisa que te mantém acordado é a tua posição. Então, teoricamente, se você for meditar numa posição deitado, você rompe com o limiar da consciência e dorme. E vai acordar Aham. depois, já tendo meditado. Então, se você tem uma questão de dor torácica, né, e isso tendo sido investigado, não é nenhuma questão cardiológica, é de fato uma questão é, não é uma patologia cardiológica, né? Você pode ficar sentado, pode até reclinar, não é? Não numa posição que vai te levar a dormir. E entendendo sempre que quando você tira a atenção da dor, a percepção da dor muda. E quanto mais você mergulha num estado alterado de consciência, ou seja, quanto mais fundo você desce no processo de meditação, também se altera a percepção da dor. Então, talvez a questão da posição aí, ela seja muito mais uma questão do conforto, ou seja, da pessoa se sentir confortável diante do seu processo de dor, do que algo que efetivamente vá alterar a dinâmica neurofisiológica, né? Além dessa técnica de scanner, existe alguma outra técnica? Tipo, ou alguma outra dica para poder utilizar na meditação? Sim, sim, existem, de novo, existem muitas técnicas, né? Literatura científica traz aí, inclusive, algumas técnicas que você aceita a dor, ou seja, você não luta contra a dor. Então, você perceber a dor e colocar a atenção na dor é um objeto interior a você. Lembra que eu falei que você na meditação você tem objetos que são Aham. interiores a você e você tem objetos que são exteriores a você. Então, uma das coisas que você pode fazer na tentativa de desviar o foco da sua atenção é colocar isso em um objeto exterior a você. E isso funciona muito bem. É por isso que quando as pessoas acendem um incenso, acendem uma vela, esse é o grande poder da oração, né? Então, quando você acende uma vela e você fica ali olhando a vela, ou quando você ouve uma música, por exemplo, né? Ou se coloca numa circunstância de recitação de um mantra, por exemplo, você vai estar ali colocando a sua atenção em um objeto exterior a você e isso te afasta da percepção da dor, né? Ah, legal. Não, bacana. É bom conhecer dessas alternativas, né, da pessoa, principalmente a pessoa que sofre com dor crônica, que são ferramentas praticamente, né, simples, que ela Sim, pode utilizar, fazer essa auto meditação, né, mas nada que seria legal se olhar com outro profissional, saber se no momento certo se tá ok, né? sim. Se pode aprofundar mais nisso, se tem alguma outra alternativa. Por exemplo, na sua prática clínica, Wesley, você tem observado, agora que a gente já falou sobre todas essas questões, que a atenção na dor pode piorar o processo de percepção dessa dor e a pessoa mudando o foco da atenção, ela pode ter uma percepção alterada, melhorada da dor? Então, na minha prática clínica, eu observo isso. Até porque é que, como você, pegando o que você falou, é assim: você começa a gerar atenção. Quando o paciente está com dor, o que que ele faz? Ele não está atento.
ele só está reclamando. Porque na hora que você fala para ele, olha, você já prestou atenção, por exemplo, na sua ergonomia? Não. Você já prestou atenção no seu jeito de dormir? Não. Você já prestou atenção como que você joga bola? Vamos supor que ele tenha dor ao esporte. Também não. Então, quando a gente fala alguns pontos que ele está errado e ele começa a se concentrar nesse ponto, ele diminui a dor. Então bate muito com o que você está falando, né? Que aí agora ele começa a ter atenção em outras coisas Sim. que ele deixou passar batido, e isso diminui a percepção da dor que ele tem, né? Tem um mecanismo muito interessante aí, que é o seguinte: quando eu recebo o estímulo da dor, isso vem para uma área conceitual da minha mente que a gente chama de campo da experiência. Então, o campo da experiência, eu sinto que eu vou ter a dor, mas eu ainda não estou vivendo o processo de dor. Imagina assim, sabe quando você está dirigindo o carro no meio de um grande trânsito e alguém dá aquela fechada em você e você sente que você vai ficar bravo, mas você não ficou bravo ainda, você não fez nada. Você só teve aquela sensação de que aquilo que aconteceu vai gerar algo dentro de você. Isso se chama campo da experiência. Se você não colocar a sua atenção nisso, isso vai desaparecer. Lembra sempre do seguinte, Wesley: uma pessoa normalmente tem de 3 a 6 mil pensamentos por dia, dependendo da sua profissão. Não são todos os pensamentos que a gente vai lembrar. A gente só vai lembrar daqueles pensamentos onde a gente colocar a nossa atenção. Aqueles que você não colocou atenção, eles caem para o esquecimento, eles vão embora, nada resta deles. Agora, se eu coloco a minha atenção em um evento que está ali no campo da experiência, ele passa para um segundo nível, que é o nível da minha realidade interior. Então eu começo a viver aquela experiência dentro de mim. Eu começo a perceber o que está acontecendo, aonde que aquilo impacta, o quanto que aquilo me incomoda, e eu vou sendo tomado por aquilo. Se eu continuar colocando a minha atenção nisso, nessa dor que agora está dentro da minha realidade interior, isso vai se manifestar na minha realidade exterior. Aí eu vou começar a chorar, eu vou começar a me contorcer, e aí alguém vai virar e falar: puxa, mas o que está acontecendo com você? Você está com dor? Né? Porque isso se manifesta no mundo. Então, sempre a atenção faz com que as coisas tenham 3 níveis. O nível do campo da experiência, que é bastante subjetivo, a minha realidade interior, que ainda é subjetiva, e quando isso se manifesta no mundo. Né? E aí as pessoas podem olhar e perceber o meu sofrimento. Entendi. Eu estou preocupado que a gente tem mais 10 minutinhos antes que o Instagram corte a gente, né? O Instagram corta a gente com 1 hora, né? Então talvez a gente possa usar esses 10 minutos ou para interagir com as pessoas que nos assistem, ou para fazer talvez aí um fechamento do nosso bate-papo de hoje, né? Claro, a Cláudia aí está falando, né, que devemos mudar o nosso foco, né? Perfeito, é exatamente isso. Né? Então, como é que eu experimento a dor? Né? Eu preciso viver a dor, né? Quando a dor se manifesta, eu preciso viver a dor, eu preciso entender, colocar toda a minha atenção nisso, ou eu posso mudar o foco. Né? Eu posso colocar a minha atenção até em um objeto exterior a mim, para que eu não precise viver as agruras, né? As vicissitudes da dor. Né? Então, de fato é isso, é o que eu faço com a minha atenção. Né? Não, beleza. Hernan, queria te agradecer antes que o Instagram encerre tudo aí, né? E deixe a gente no vácuo. Sim. Então, eu queria agradecer você. A Cláudia falando, você podia indicar algum livro? Achei o assunto interessante. Tem algum livro que você indica para as pessoas poderem aprender esse poder da meditação? Eu tenho alguns livros, sim.
deixa eu ver aqui o que, que a gente consegue. Olha só, tem uma publicação da editora Pala Atena, que para mim é muito boa. Eu vou ver se eu consigo pegar agora aqui, que é uma muito legal. Olha, esse livro aqui é um livro que eu gosto super. A Ciência da Meditação. Esse daqui é um livro muito legal. Ele é da Objetiva, né? E esse daqui, A Ciência da Meditação, é um livro muito legal. Tem um livro da Pala Atena, que eu quero ver se eu consigo pegar aqui agora, para falar dele também, porque ele condensa vários trabalhos científicos e ele fala a respeito desses trabalhos científicos de uma forma muito legal e isso ajuda bastante. Deixa eu ver aqui, ó. Esse daqui, Mindfulness e Ciência. Esse livro aqui é um livro muito legal. Ele tem a condensação da técnica, ele fala de protocolos, ele é muito bacana. E esse daqui, Cérebro e Meditação, ele é uma conversa de um neurocientista e um monge. E esse monge, que é o Mathieu Ricard, ele é talvez um dos monges assim que são mais estudiosos, né? Então, a gente está normalmente fazendo resenha dos livros e colocando isso no nosso canal, tanto no Instagram, que é no Cuida da Mente, e a gente agora também tem um canal no YouTube que a gente está colocando os nossos vídeos, lives, e também esse material todo, né? Esse outro trabalho aqui, Manual Prático de Mindfulness, também é uma publicação da Paula Atena, e é um livro muito legal que vocês também podem utilizar. Tem por fim, né, tem um professor, Marcelo De Marzo, que faz um trabalho muito sério de pesquisa. Ele é médico, ele faz um trabalho muito sério de pesquisa na Unifesp, e eu recomendo os trabalhos do professor Marcelo De Marzo também, porque ele é reconhecidamente um dos pesquisadores aqui no Brasil e tem uma troca muito intensa de estudos científicos da meditação com a Universidade de Saragoça, na Espanha, né? Então, eu acho que ficam aqui algumas indicações, né? Legal. E eu posso te pedir um favor? Amanhã, bater uma foto desses livros e marca a gente, porque aí eu replico. Que Fechou? aí Claro. os nossos ouvintes podem estar acompanhando aí. Então, pessoal, queria agradecer aí o Hernan, tá? Se vocês não acompanham ele, então vocês vão acompanhar. Ele participa junto com a doutora Tatiana do Cuida da Mente, né? Então, como eles comentaram aí, é @Cuida da Mente, tá? Tanto no Instagram como no YouTube. Eles também participam lá no Facebook. Vou deixar a palavra aí para o Renan nesses momentos finais. Muito, mas muito obrigado, tá? Espero que a gente possa conversar num outro momento, que vai ser uma satisfação enorme aí. Se os nossos ouvintes quiserem deixar alguma sugestão de tópico, alguma coisa do tipo, pode deixar aqui na live ou no direct, tanto da osteopatia, né, que é o nosso @osteopatiasp.com.br, como do Hernan, que é @Cuida da Mente, tá bom? Por favor, fique com as palavras aí, Hernan. Wesley, muito obrigado pelo convite, pela honra de estar aqui com você, de estar aqui com o teu público, né, de poder dividir um pouco desse estudo que a gente faz da meditação, que é um estudo científico, né, com todas as limitações que a gente sabe que fazer ciência aqui no Brasil, a gente fica às vezes submetido, mas a gente sempre está trazendo artigos científicos, comentando, fazendo live, ou seja, palestras. Então, o que é mais importante é que a gente consiga converter todo esse conhecimento em benefício prático para os nossos pacientes.
Então, isso é o mais importante, que a gente seja capaz de unir os nossos esforços, unir as nossas visões de forma multidisciplinar, para que isso se torne um benefício prático para aqueles que estão precisando da gente, né? Então, assim, eu me sinto muito grato pela oportunidade. A gente está à disposição de vocês para quando vocês quiserem conversar. A gente normalmente faz as nossas lives no canal do Cuida da Mente às quartas-feiras, né? Então, normalmente no canal a gente traz assuntos de psicologia, de budismo, né? Eu tento fazer uma conversa entre o budismo e a psicologia, trazendo às vezes questões que não são muito próximas, às vezes, do nosso conhecimento, né? Eu sempre conto uma coisa, Wesley, para as pessoas, eu vou fazer uma pequena provocação aqui. A gente sempre acha que a psicologia começa ali em William James, né? Em Freud, né? Mas, na verdade, teve um monge no ano, entre o ano 200 e 300 ali depois de Cristo, que é considerado o primeiro psicólogo do mundo. Ele se chama Vasubandhu, né? E ele foi o primeiro cara que começou a estudar o comportamento humano, como a gente cria a percepção da realidade, e isso faz com que a gente, às vezes, reveja um pouco os nossos conceitos e tenha que voltar no tempo, né, para estudar o que esses caras tinham já percebido, né, sair um pouco dessa visão eurocentrada ou americanizada, né, para a gente voltar e começar a ver a vida com outros olhos, né? Então é isso. Eu fico muito feliz, muito agradecido pelo convite e deixo aqui um abraço para você e para todos, viu? Valeu, muito obrigado, Hernan. Um grande abraço a todos aí, pessoal. Um ótimo final de semana. Tchau, tchau. Tchau, até mais.